Aloha! Aloha! Bem-vindos ao The Divine Quanto Podcast. Eu sou a Bia. Eu sou a Cris Rabelo. E geralmente a gente faz esse podcast em inglês. E até hoje a gente ficou debatendo, será que a gente faz em inglês e em português? Porque o Rafa mora aqui nos Estados Unidos também, mas ele é brasileiro. A gente falou, não, gente, vamos fazer em português. E se você vai assistir esse podcast hoje, make sure que você... make sure. Olha aí, eu falando em inglês já. Subscribe no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o like e comentários aqui dos seus maiores insights da conversa de hoje. E a gente vai share com vocês. Um pouquinho mais sobre o Rafael. Ele é Rafael Crawford. Ele é um renomado Physical and Mental Coach, máximo potencial, não apenas só no âmbito físico, mas também no mental. Então, gente, na conversa de hoje, assiste até o final, porque tem muita dica bacana sobre mentalidade, sobre respiração, sobre pineal gland, glândula pineal, ativação de energia. Ele trabalha diretamente com atletas de alta performance do circuito de surf mundial, atletas de futebol. E essa conversa foi muito, muito interessante, muitas dicas legais para a gente. Sim, e ele dá algumas orientações, ele ensina como para quem está iniciando sobre meditação, respiração, ele dá várias dicas para quem está começando. Vale a pena assistir, compartilha e ver esse vídeo maravilhoso. Rafa, vamos começar você falando um pouquinho quem é o Rafael. Como é que eu vou me definir? Comecei um treinamento desde muito cedo, então acho que assim o que influencia bastante o que eu faço hoje vem da minha programação que eu recebi na minha infância, né? Com 5 anos de idade eu comecei artes marciais, então isso fez com que eu realmente tivesse essa programação de disciplina. E aí as coisas foram acontecendo. Eu lutei profissionalmente Muay Thai, eu dei aula de Muay Thai, e depois eu comecei a me envolver com yoga. Comecei a me aprimorar mais na parte do autoconhecimento, aí fiz 2 faculdades diferentes de yoga, comecei a me interessar mais pela parte mental, mindset, neurociência, a parte física também, obviamente, treinamento físico, muito do treinamento respiratório. Então, eu fui ao longo da minha vida, assim, desde uma jornada, desde bem, bem cedo, sempre investindo bastante no meu autoconhecimento. Num primeiro momento, mais realmente para me conhecer, e isso foi virando o meu trabalho, que é o que eu faço hoje, né? Que hoje, basicamente, eu trabalho com a parte física, respiratória e mental dos atletas. E aí, hoje em dia existe um programa de treinamento em cima disso, né? Que é muito da minha impressão digital, quem eu sou, que é esse programa que está bem específico e cada vez mais voltado para essa parte mental. Hoje eu diria que 90% do meu programa de treinamento é voltado para cuidar da parte mental dos atletas. Então, eu respondi mais falando mais do meu trabalho, mas é que realmente isso é quem eu sou, né? Você é de onde do Brasil? Eu nasci em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Ok. Gente, para quem não sabe, ele mora aqui no Hawaii também. E faz esse trabalho muito legal com os atletas, não só aqui, né, de surf. Fala um pouquinho mais pra gente do seu projeto, dessa parte da mentalidade que você está trabalhando agora. Tá. Então, assim, eu até pelo meu background de ser atleta, eu sempre entendi, né, que chega, principalmente no momento de competição, né, chega uma hora que todo mundo tem talentos, todo mundo tem as aptidões necessárias, né, físicas, e o mental realmente no modo de competição ele pega muito, né, realmente é o mais importante, assim, e é onde eu consigo transformar mais as pessoas, e com isso elas vão ter mais resultados, não só para atletas, né, eu trabalho com muitos empresários, pessoas comuns, né, que visam ter uma melhor performance, aprendendo como realmente controlar a mente e com isso controlar sua performance. Então, eu trabalho com atletas do futebol, Corinthians, Flamengo, Grêmio, atletas do surf, atletas de artes marciais, atletas de diversas áreas diferentes nessa parte mental, que é basicamente, assim, realmente entender como o cérebro funciona, como a gente vai reprogramar o subconsciente para ser um campeão em todos os aspectos da nossa vida, né? Como a gente vai começar a acumular vitórias na nossa vida, no nosso dia a dia, para realmente chegar onde a gente deseja, né? E é o que eu falo, né? Tipo assim, ser um campeão para mim, do meu ponto de vista, vai muito além do que títulos, do que vitórias. É realmente você deixar um legado, né, para as pessoas, para os próximos, para a humanidade. Você realmente ser um campeão em todos os âmbitos, assim, não somente com as suas conquistas pessoais, mas
você conseguindo criar algo que realmente você deixe algo para a humanidade aí, que você consiga contribuir com o mundo de uma forma melhor. Então, eu entrei muito nessa parte de energia. Eu fiz a minha segunda formação de universidade de yoga foi dentro da Nata Sampradaya, que é uma das faculdades mais respeitadas da Índia, onde se estuda muito o conhecimento do cérebro, do coração, dos centros energéticos, de como a energia se manifesta e tudo isso. Então, eu mesclei muito o meu trabalho. Eu tenho uma parte muito mental de mindset, sabe? Porque eu estudei muito isso, fui certificado nessa área, assim, uma coisa bem técnica, mas ao mesmo tempo eu tenho esse trabalho bem energia, completamente coisas completamente diferentes. Então, assim, eu criei uma coisa que essas duas filosofias se unem para que realmente a gente possa ter um resultado não somente nas vitórias, como eu falei, pessoais, mas que isso se amplie, né, em todos os aspectos da sua vida. Eu acabei de finalizar um curso, inclusive, que é o Hyperfocus, que é uma mentoria 100% mental, e pela primeira vez em 10 anos no Hawaii, eu fiz algo voltado somente para o público brasileiro, né? Porque eu trabalho muito com online, e essa mentoria foi exatamente isso, 100% mental, a gente entendendo exatamente como a gente trabalha com esses aspectos da nossa mente, os níveis de consciência diferentes, para a gente poder realmente colocar o nosso foco naquilo que realmente é importante. A gente vê no seu Instagram, você tem os vídeos falando do Hyperfox, dessa sua técnica, né? Conta um pouquinho mais pra Uhum. gente, é super interessante. Então, o Hyperfox, hoje em dia, né, a gente, há pouco tempo atrás, falava muito de multitarefas, né? Uma pessoa que é bem-sucedida, ela fazia muitas coisas ao mesmo tempo, né? E, na verdade, a gente, entendendo cada vez mais todas as últimas pesquisas dentro para entender como o cérebro realmente funciona, a gente sabe que a gente tem um espaço de atenção, né? E se a gente divide uma tarefa, se eu começar a falar meu telefone aqui com você, eu vou ter talvez 30% de atenção no que a gente está falando no momento presente e talvez 70% no meu telefone ou vice-versa. Então, o Hyperfocus é exatamente isso. É a gente fazer uma tarefa de cada vez, mas estar 100% presente naquela tarefa. Então, é o oposto do que se falava no passado. Então, é basicamente a gente aprender como estar presente. E por isso que essa parte de energia, de como isso tudo funciona, por exemplo, entendendo como a nossa intuição se manifesta em 4 canais diferenciados, entendendo como esses canais funcionam e como a gente vai acessar para a gente estar 100% presente aos sinais do universo, entre várias outras coisas. Dessa forma, é o que eu digo que a gente constrói um campeão. Você começa a acumular pequenas vitórias no seu dia a dia e uma grande vitória não acontece do nada. Ela acontece através do acúmulo de pequenas vitórias. Então, que é basicamente isso, é você direcionando o seu foco para aquilo que é importante naquele momento e conseguindo estar presente, né, de forma plena. Que dica que você tem, porque hoje em dia eu acho que esse é um tópico muito interessante, porque todos nós, né, fica overwhelmed, que a gente fala em inglês, como é que fala em português? Sobrecarregado, porque Sobrecarregado. tá com tudo ao mesmo tempo. Qual dica você daria, né, para as pessoas no dia a dia, assim, para começar a ter mais esse hyperfocus e conseguir estar 100% presente, que eu acho que é a maior dificuldade, o meu motivo pelo qual as pessoas têm muita ansiedade, né? Hoje em dia é porque fica pensando sempre no que tem que fazer, nas coisas que tem que fazer e não consegue estar 100% presente. Qual dica você teria assim para dar para alguém nesse sentido? Então, é bem interessante essa sua pergunta, Bia, porque isso acontece, né, com os atletas e também com qualquer pessoa hoje em dia, né? A gente tem tantas possibilidades de informação, né? Então, é bem interessante a gente entender bem qual é a nossa missão, né? Qual é o nosso propósito. E quando a gente entende qual é, né, qual é a nossa missão, as nossas visões, que são os goals, né? A missão é aquilo que a gente quer deixar como legado, né? E quais são os nossos princípios, qual é o nosso comportamento, como a gente deseja se comportar para realmente conseguir realizar essa missão com êxito, com excelência. A gente divide o nosso dia nas tarefas mais importantes. Então, a gente tenta deixar no máximo 5 tarefas mais importantes, que são as tarefas que nos conectam às nossas à nossa missão, aos nossos princípios. E essas tarefas são as tarefas que são realizadas geralmente quando a gente tem mais energia no início do nosso dia. O resto é um bônus, porque a gente não consegue realizar tudo que a gente gostaria de realizar num dia, é interminável. Se você realizou, para aí, está fazendo pouca coisa. Tem muita coisa para a gente poder realizar, né? Então, a gente tenta dividir o dia nas tarefas mais importantes, entendendo que as tarefas mais importantes são sempre aquelas que te conectam
a sua missão, que te conectam aos seus princípios, realiza essas tarefas no primeiro momento que você tem mais energia, o resto é extra. Uhum. E, obviamente, tem como agilizar a agenda, né? Todos esses detalhes, né? Como eu trabalho como entender a agenda, né? Por exemplo, você tem uma reunião importante. E aí, como eu vou me preparar para aquela reunião, antecipar aquilo, me preparar da melhor forma possível, dividir o meu dia em blocos para que naquele momento ali eu consiga estar já bem preparada para esse momento dessa reunião, por exemplo. E que dicas você tem, que você falou no primeiro momento do nosso dia, deixar para essas tarefas, mas que dica você tem, por exemplo, aquela pessoa que sempre acorda cansada, tem alguma técnica de respiração, alguma coisa que você recomenda para começar o dia dando aquele up? Sim, assim, com 100% dos atletas que eu trabalho, isso é uma coisa que vem muito da minha preparação. Eu acredito que você precisa começar o seu dia acumulando vitórias, que é o que eu chamo assim, você tem que investir em você no primeiro momento do seu dia. Não tem como você sair investindo nas outras pessoas, querendo cuidar de pessoas, se você não cuidou nem de você. Então, a rotina matinal ela é imprescindível. Você tem uma rotina de meditação, de respiração, um momento de autoconhecimento para você realmente centralizar essa energia, estar naquela frequência energética ideal para você poder distribuir aquilo, né? Então, você tem que realmente alinhar a sua frequência energética para começar o seu dia. Esse é o meu ponto de vista. Então, começar o dia, pô, o telefone lá na frente, espera, faz toda a sua rotina, toma o seu café da manhã, cuida de você, depois você vai tocar no seu telefone, porque provavelmente tem muita coisa que você tem que resolver ali e você tem que estar preparado para isso. Mindset é isso, né? A gente antecipa, né, o que vai acontecer, se prepara para o que vai acontecer. Como que a gente se prepara? A gente realmente, né, aumenta a nossa energia interna, alinha os nossos pensamentos, entra numa onda mental completamente diferenciada do que aquela onda mental que que a gente vai acessar se a gente pegar diretamente no nosso telefone, né? Então, eu ensino muito os meus atletas a entenderem como as ondas mentais funcionam, né? Como a gente acorda numa onda mental, como a gente entra numa onda mental para resolver coisas, como a gente entra numa onda mental diferente para alta performance, por exemplo. Então, eu recomendaria sempre, por mais que seja um momento pequeno do seu dia, que num primeiro momento você possa disponibilizar, mas que você tenha um hábito de excelência logo ao acordar, de cuidar de você mesmo, e aí sim você pode começar o seu dia. E eu recomendaria, né, a respiração e a meditação. Nossa, obrigada por compartilhar. Eu vou voltar num ponto que eu acho bem Da interessante. intuição? Não da intuição, não. Tá mesmo. Tá, eu tenho uma pergunta. Você falou, Rafael, que você há 10 anos que você faz esse trabalho com atletas, certo? No Hawaii, no Hawaii. No Hawaii, 10 anos. Tá, Eu já fazia no Brasil. ok. Você começou a fazer depois que você sofreu o incidente em Maui, depois que você teve aquele incidente esmagado pelaquela onda de 20 metros? Não, não, foi muito antes, foi muito antes. Já, sim, eu já fazia esse trabalho no Brasil, né? Mas aqui no Hawaii, o que aconteceu? A demanda aqui do surf, né? Acabou que cada vez mais surfistas buscaram. Eu amo pegar onda grande, né? Então é uma coisa assim que eu comecei a fazer contato com o pessoal surfando, né? Meus amigos, na verdade, pensavam, como que você treina? Como é que você se prepara, né? Por quê? Porque eu investi muito em apneia, em certificações de apneia, em treinamento respiratório, em cursos de pranayama, entrei muito fundo na área da respiração, né? Então, isso gerou muita curiosidade. Eu falei, não, o que eu estou ensinando hoje não é mais isso, nem aquilo, não é mais o que eu aprendi com aquele mestre, nem com aquele outro. Sempre procurei os melhores mestres em cada área. Assim, treinei Muay Thai com 10 vezes campeão mundial, treinei a apneia com 8 vezes recordista mundial. Eu sempre procurei pegar as pessoas melhores em cada área e eu fui aprendendo um pouquinho e criei o meu programa. Mas nesse momento dessa onda, eu já estava muito tempo ensinando. Inclusive, quem estava comigo eram todos meus alunos ali, assim, a grande maioria que estava comigo. Quem me salvou foi um aluno. Quem me salvou foi um aluno meu. Boa. Conta pra gente, pra quem não sabe, o que aconteceu nesse incidente em Maui. Gente, em Maui tem a Jaws, eu acredito que seja Pearl, Jaws, foi né? em Pearl, não, foi em Pearl que aconteceu isso?
PA é o local, né? O nome havaiano, digamos assim. Jaws, essa coisa é um nome mais ocidental, né? Que se Tá. colocou por causa da mandíbula, né? Jaws. E é onde tem a maior onda do Havaí, né? Uma onda realmente muito perigosa, uma onda que quebra no inverno, nas maiores ondulações só. E esse swell, né? Que são quando essas grandes ondas chegam, foi o maior dos últimos 10 anos. Então, realmente estava muito grande. E eu já tinha pego 2 ondas e esse episódio aconteceu na minha terceira onda. Foi um momento assim, pelo que todo mundo fala, foi a vaca mais feia até hoje de Jaws. Meu Deus. Então foi realmente um momento muito desafiador. Eu tive que colocar todo o meu treinamento em prática, sem dúvida. Assim, foi o meu treinamento que me salvou ali, de ficar calmo, né? É o que eu é o slogan do meu treinamento, né? Be cool under pressure. Então eu preciso ser um exemplo disso, né? Então foi ali naquele momento que eu tive que colocar tudo em prática e foi realmente um momento de conexão muito forte com a natureza, muito, muito intensa, mas de aprendizado, obviamente, mas que bom que deu tudo certo, eu saí intacto, nada aconteceu, mas realmente foi um momento muito desafiador, assim, dentro do meu surf, nada nem parecido. Só me dá um negócio assim, sabe? Porque eu não sei nadar. Eu não sei nadar, Rafael. Então, só de pensar que você ficou mais de um minuto debaixo daquela água toda, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu já tinha morrido. Eu tinha morrido. Quantos metros tava aquele swell, a onda que você pegou? O pés, né? Aquela onda foi medida, acho que em 62 pés, Não, de Então, onda. era uma onda bem grande, muita água se mexendo. Foi um swell, assim, que não só pelo tamanho, mas pela magnitude, pela energia dele. A gente mede muito swell em energia também. A gente entende quanto de energia esse swell está trazendo. E esse swell tinha muita energia. Então, além dele ser o maior swell, ele estava com muita, muita energia, muita intensidade. E tinha um vento absurdo que estava deixando as situações. Então, são alguns elementos, né? Por isso que é muito importante, né, esse lado intuitivo dentro do esporte, né, principalmente o surf, né, porque tem muitos elementos dentro da natureza que, se você conseguir acessar isso, obviamente você vai sair ileso de situações como essa, né? Intuir, assim, qual é a melhor resposta para situações, entre e até mesmo em decisões, né? Ali foi um momento que eu acabei, tipo, o meu aluno, meu amigo, que é um dos melhores surfistas, que é o que já surfou a maior onda já surfada nesse lugar, ele estava me puxando no towing. E aí o que aconteceu é que eu fui arrumar a presilha do meu pé, que é puxado de towing, né? Então você é puxado pelo jet ski. E no que eu fui arrumar, entrou essa série e ele saiu. E quando ele saiu, eu fiquei ali no meio daquele maremoto ali, sozinho. Ele não tinha mais como voltar para me resgatar. Mas ele me resgatou depois, então deu tudo certo. E Mas ali eu tive que contar com o meu treinamento só. como que você se mantém? Eu sei que é um treinamento, né, muito intenso, mas como que você se mantém em calma no meio do turbilhão? Porque isso a gente pode fazer uma metáfora para a vida também, né? Que a vida às vezes vem com os turbilhões, Uhum. a gente tem que se manter essa calma. Como que você encontra essa calma? Através da meditação? Ou, por exemplo, quando vocês fazem treinamento para onda grandes, vocês visualizam esse tipo de possibilidade de uma onda te pegar? E você ter que ficar ali um minuto e você já pré-visualiza aquilo de uma maneira que, se acontecer, você já sabe o que esperar? O treinamento nesse nível, né, Bia, ele é muito mental. Eu diria assim que é 10% físico. Só. Porque, tipo, todo mundo que está ali tem que estar bem fisicamente, senão nem estaria ali, né? Então, isso é básico, assim, isso é a base. Agora, o extra ali vai ser realmente aquele como você preparou a sua mente para isso. Porque o que é confiança? A confiança vem de uma preparação constante, né? Então, é uma preparação constante que vai te dar. Eu sempre pergunto para meus atletas, assim, logo que eu começo um trabalho com atleta, você acha que confiança é um sentimento? Todo mundo fica meio na dúvida, né? Será que confiança é um sentimento ou não? Confiança não é um sentimento, confiança é um comportamento. Assim, eu me sinto confiante. Então vai lá, pula lá da ponte que eu quero ver. Me mostra o seu comportamento de confiança. Não é uma coisa
é se comportar com confiança, né? Então você tem que aprender como se comportar com confiança. E isso vem de vários aspectos. E esses aspectos são mentais. É como você conversa com você mesmo, é a sua linguagem corporal, é o seu foco. Então, quando você alinha esses aspectos que são 100% mentais, você se comporta com confiança. E confiança é tudo num momento desse. Senão, se você não acreditar em você mesmo ali, se você já desistiu de você mesmo, Já era. isso é para a vida, né? Isso é para tudo na vida, né? Você chega numa reunião sem confiança, com a linguagem corporal assim, com aquela conversa interna de, eu não sei se vai dar certo. Esquece, já não deu certo, você está perdendo para você mesmo. Então, confiança é para tudo, é para qualquer situação. É para fechar um negócio, é para relações humanas, para tudo. Confiança é imprescindível. Então, isso é uma base assim, que eu ensino para qualquer atleta, desde pequenininho até né, títulos mundiais, até o que for. Né? Ele vai ter que construir esse comportamento de confiança através de um treinamento mental. Mas, como você falou, antecipando as situações é uma boa parte do treinamento. Você antecipa os cenários e você mentalmente programa, né? Tem que penetrar no subconsciente, porque a gente tem um subconsciente muitas vezes muito condensado em padrões, né? Aquela mente analítica ali está muito grossa, a gente tem que penetrar ela, entrar no subconsciente, reprogramar ele e escolher como a gente vai se comportar naquele momento. E aí repetir, fazer o que eu chamo de mental reps, né? Repetições mentais, para que quando aquele momento realmente acontecer, aquilo ali não seja mais não pede você desprevenido. Você está pronto para aquilo. Aquilo já aconteceu muitas vezes na sua mente. É só mais uma vez que vai estar acontecendo. E vocês usam visualização também para o oposto, por exemplo, que a gente sabe que a visualização muitas pessoas usam para manifestação, certo? Vocês usam também para, por exemplo, vai ter uma competição, aí os atletas visualizam o cenário que eles querem que ocorra ou não? Você não. Total, sempre a gente visualiza isso. A gente sempre trabalha com esses aspectos de manifestar. O que acontece dentro do treinamento mental, e eu treino muito isso os atletas, isso é uma coisa que é bem diferente na parte do yoga quanto na parte do mindset. E nessa parte específica, eu acho que é bem interessante como a gente pode extrair o melhor de cada uma dessas filosofias. O que acontece? No yoga, eu lembro de aprender que a gente tem que mentalizar, só que o que acontece? Muitas pessoas focam em mentalizar muito o futuro, né? E a gente visualiza aquilo no futuro, mas mentalizar coisas que a gente não tem controle nenhum. E a gente tem que ter um certo cuidado aí, trabalhando com atletas, com os anos eu venho observando que isso frustra muitas pessoas. Uhum. Então, se você conseguir focar na sua mentalização, na sua manifestação, de você emitir aquela frequência energética de uma mentalização, visualizar você naquele momento lá, obviamente sentir aquilo para atrair e colocar ação efetiva, né, para que aquilo realmente aconteça, mas foca naquilo que você tem controle, porque isso você está dando a melhor chance para você ter o melhor resultado. O que quer dizer isso? O que a gente tem controle? É tudo que está ligado a gente, né? A nossa pessoa, as nossas emoções, o nosso comportamento, a nossa respiração, a nossa atitude, o nosso foco, a nossa linguagem corporal, aquilo que a gente falou, a nossa conversa interna. Essas coisas a gente tem controle. E essas coisas são muito poderosas, elas vão influenciar o resultado. Só que muitas vezes as pessoas pecam, elas mentalizam, por exemplo, um atleta quer ser campeão, ele só fica se mentalizando ali no pódio. E não adianta isso. Não é só isso. Ele precisa, se ele focar e mentalizar como ele vai se comportar, como ele vai agir, como ele vai se visualizar bem preparado antes dele entrar naquele momento, como ele vai agir com as adversidades, antecipando tudo que vai acontecer. Se ele se preparar nesse âmbito, tudo que está no controle dele, ele tem muito mais controle do futuro, que é uma coisa que a gente não tem controle nenhum. Por quê? Porque ele está trazendo a responsabilidade para ele, colocando foco naquilo que ele pode controlar. E isso é imprescindível. E isso eu acho que é o que muita gente acaba pecando. Visualiza muito só o resultado final e existe um processo. Existe um processo. Para você chegar lá, existe um processo. E esse processo está no seu controle dia a dia. O resultado não. O resultado é o futuro. Você não tem controle sobre o futuro. Uhum. Você tem controle sobre você.
Mas é um processo, é um treino diário, Os mas dá treinamentos resultado. é one by one, como fala em português, um a um. Quando você começa a treinar os atletas, sempre é um a um. Assim, você aqui, um atleta lá no Brasil, né? Uhum. Você é consultoria um a um. Também, eu faço geralmente esse trabalho privado, né, um a um, personal, mas agora, como eu falei, eu estava com um grupo agora, que era um grupo bem grande, né, tinha empresários, tinha pessoas da Austrália, tinha pessoas daqui, mas era um grupo em português, muitos brasileiros em lugares diferentes do mundo, e aí foi um grupo. Foi a primeira vez que eu coloquei um grupo inteiro treinando mindset, que é bem desafiador, porque o que acontece? As personalidades diferentes, né? E a gente tem que mudar a personalidade de cada um, né? Às vezes a gente acha que é difícil isso, né? Mas na verdade não é tão complicado assim. Mudando um hábito, você já não é a mesma pessoa que você era ontem, né? Se você não fazer meditação hoje, quando você acorda e amanhã você fizer, você já pensa diferente, se sente diferente, já age diferente, já se comporta diferente, você é outra pessoa. Então é mais simples do que parece. Mas lidando com um grupo, você tem que entender o que funciona para cada um. Então é mais desafiador. Então geralmente eu faço one-on-one esse trabalho, E seu que é mais fácil. treinamento com os atletas são de quanto a duração, assim, antes de uma competição, independente da área do esporte? Depende muito do atleta, é muito da necessidade do atleta. Por exemplo, eu estou com um atleta agora que ele está nas finais do Campeonato Mundial de Surf. São só 5 que vão para as finais. E ele está nas finais. É agora, semana que vem, eu estou indo para a Califórnia ficar com ele. Aí o que acontece? Nesse nível, eu já estou 5 anos trabalhando com ele. Então, tipo, chega uma hora que é todo dia. A gente está falando todo dia. A gente está falando todo dia, porque eu quero que ele esteja bem alinhado, entendeu? A energia dele, eu trabalho muito com a energia dele, muito, muito, muito. Ele tem uma rotina, assim, muito poderosa de acordar, de respiração, de meditação, de manifestação. É algo bem, assim, que ele vem trabalhando e solidificando isso já ao longo dos anos. Alguns atletas são mais novos, por exemplo, e aí, o que acontece? Um atleta mais novo, ele ainda não teve toda essa formação da personalidade. Sim. Então, então, tipo assim, quando com 18 anos, eu já entro mais forte. Abaixo de 18 anos, o mínimo que eu trabalho é 14. E aí eu entro mais com umas pílulazinhas assim, bem metabolizáveis para as crianças, né? Isso é uma coisa um pouco mais lúdica, mas ao mesmo tempo eu não posso influenciar muito a formação da personalidade, porque às vezes uma criança de 14 anos, eu quero ser campeão mundial. E aí, num ano depois, ela já quer outro esporte. Ela já, sei lá, ou daqui a 2 anos encontrou um namorado e vou para a Europa. Então, eu não quero influenciar nisso, no curso de nada disso. Eu quero deixar que ela naturalmente vá desabrochando, vá despertando os potenciais dela. E aí, aos poucos, a gente consegue entrar mais profundo quando ela tiver claro aquilo que ela realmente deseja. Clareza no que se quer, isso também é muito importante. Ô, Rafa, voltando ali para a intuição, que você começou falando da intuição no começo, eu falei que eu quero saber mais. Você falou ali que tem 4 canais que a gente pode desenvolver mais a intuição. Era isso que você tinha falado? Logo no comecinho. Eu falei, Qual, tipo, mais disso? Eu sei que deve ser mais então, complexo. não, não. Vou falar um pouquinho sobre as ondas mentais para a gente poder entrar nisso pelo menos para quem está assistindo, se não entende muito bem ainda como as ondas mentais funcionam. Então, vamos imaginar assim, a gente acorda em ondas beta, né, que são as melhores ondas para a gente resolver coisas, lidar com situações e aprendizado e tudo isso. Essas ondas são ótimas se elas se mantêm em baixa. São ótimas ondas mentais para a gente resolver situações e aprender. Só que o que acontece? Com os desafios do dia a dia, essas ondas podem aumentar de intensidade e elas entram nesse high beta, né, que é as ondas beta alta. E aí é um modo de sobrevivência, que a gente só pode ficar ali durante determinado tempo para fugir do leão. E depois a gente tem que sair daquele estado. Não vai conseguir dormir, senão muita coisa vai acontecer. No treinamento para a gente trabalhar com o nosso lado intuitivo, a gente sai dessas ondas e começa a entrar em ondas alfa. E nessas ondas alfa, o que é basicamente? É quando você realmente relaxa o corpo físico, acalma a respiração e as ondas mentais vão entrando numa outra sintonia. Se você vai mais profundo ainda nesse estado, entrando em ondas teta,
Geralmente, essas ondas teta, a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade de ficar nesse estado. Entra em sono profundo quando entra nesse estado. Então, o grande treinamento é a gente permanecer mais tempo nesse estado, porque esse estado é muito intuitivo. Ajuda muito no lado criativo. E aí, se você passar desse estado, digamos assim, entrar em ondas delta, é o que eu ensino os atletas e pessoas comuns, que essas ondas delta, na verdade, são maravilhosas para a gente resolver problemas, resolver desafios. A gente tem exemplos aí do passado. Isaac Newton, ele ia dormir com uma maçã na mão, tirava um nap, deixava a maçã cair, quando ele pegava no sono, aquela maçã fazia um barulho e ele acordava em ondas delta e resolvia uma teoria que ele não conseguia resolver, porque ele sabia já da importância das ondas delta para resolver coisas. Só que a gente quer um estado ainda mais avançado, a gente quer entrar em gama, que são ondas bem raras de expansão de consciência, que é onde o hemisfério esquerdo e o direito do nosso cérebro se comunicam melhor. Para a gente imaginar, o lado esquerdo do nosso cérebro é o sistema autônomo simpático, que é o survival mode, modo de sobrevivência. O direito é o parasimpático, é o lado mais meditativo. É uma pessoa que está em modo de sobrevivência, essas ondas do lado esquerdo estão bem aceleradas e as outras estão mais baixinhas, do direito. Quando a gente vai entrando nesses estados diferentes de ondas mentais, essas ondas vão começando a entrar na mesma frequência. O que acontece quando duas ondas mentais entram na mesma frequência? Em ressonância. Elas se atraem, né? Entram em ressonância, exatamente. E aí a gente cria essas altas ondas. Todo mundo quer altas ondas. Acaba tudo em altas ondas. Altas Aí ondas. entra nessas altas ondas mentais, são altas ondas. Realmente a gente desperta o potencial do nosso cérebro, que a gente está usando talvez 5%, o resto está ali naquele automático o tempo todo. Imagina se no passado, não sei se vocês lembram, na década de 90, o Yuri Geller, que ficou famoso. Lembram dele? De quem? Yuri Geller. Yuri Geller. Esse cara ficou famoso. Ele entortava os garfos. Não lembro. Lembra? Não, eu acho que eu era muito criança ainda, não. Então, eu acho que eu sou mais velho que vocês. Eu sou mais velho que vocês. Eu sou mais velho que vocês. O Yuri Geller, ele tocava num garfo, ele entortava o garfo. Ele tocava no seu relógio, ele parava o seu relógio. Ele pegava, se você colocasse um garfo em cima da mesa, ele só com o poder da mente dele fazia aquele garfo girar. E aí estudaram, fizeram os brain scan dele para entender o que está acontecendo, o que tem o cérebro do Yuri Geller diferente de qualquer outro cérebro. E aí identificar que quando ele estava em ondas beta, como qualquer outra pessoa, ele era igual a qualquer outra pessoa. Mas ele tinha o poder de chegar em ondas gama quando ele fazia esses fenômenos. Ou seja, essa paranormalidade dele vinha de ondas gama, que é o estado que a gente atinge a clarividência, que a gente atinge que a gente acessa esses 4 canais intuitivos, que são a gente acessar o conhecimento de forma direta, sem o intelecto. O conhecimento veio de forma direta, você não sabe como explicar. Você só sabe que tem que ir para a direita. Não me pergunte por quê, mas eu vou para a direita que eu estou seguindo a minha intuição. Ou se não, o que acontece com a grande maioria das pessoas, que é o conhecimento vem em forma de imagens. Mais ou menos 50% das pessoas recebem imagens. O canal intuitivo que mais funciona é o de imagens, porque a grande maioria das pessoas são visuais. Então vem uma imagem que você tem que ir para a direita, por exemplo. Tem pessoas que escutam um som, uma voz. Vai para a direita. Aí você vai para a direita. E tem aquela outra forma, que são formas mais sensitivas, não. Mais sensitivas, exatamente. Não sensíveis. Sensitivas de sentidos. Então, ela está ligada com os nossos sentidos. É aquele frio na barriga, é aquele aperto no peito. São coisas... Por exemplo, massagista tem muito isso. Massagista intuitiva. Ela toca você e já, né? E já sabe... tem muito isso. Por quê? Porque como ela está muito conectada com esses sentidos, toque, tudo isso, ela tem esse canal intuitivo muito aflorado. Então, né? Mas o legal disso é a gente conseguir acessar todos esses canais, né, da melhor forma possível, porque a intuição ela pode se manifestar em qualquer um deles, né, se a gente estiver bem atento. E como que você diria assim para a gente acessar essas ondas, like gama, delta, através da meditação ou através do sono que a gente acessa essas ondas e obtém respostas através do sono? Qual técnica assim que você recomenda? Bom, existem determinadas técnicas bem específicas, né? Essa por exemplo, de você entrar num sono profundo consciente, isso é bem interessante, né? Tipo, você realmente
entrar num sono profundo e conseguir, porque o que acontece? Muitas vezes a tensão vai se manifestar no seu sono. Não Sim. sei se já aconteceu com vocês, né? Mas eu já vi, meu avô já chegou e me falou uma coisa do meu sono que era a resposta que eu estava precisando. E ele não está mais aqui comigo. Então, acontece, né? Se você estiver bem atento a isso, se esse sono for um sono, você entrou nessas ondas de inconsciência, mas os seus canais intuitivos estão alerta. Ou, por exemplo, através de uma respiração bem específica. A respiração é a forma que a gente tem, a ferramenta mais poderosa para trazer mais energia para o nosso cérebro, para criar essa coerência mental. Então, a respiração tem um poder muito grande de ativar, por exemplo, a glândula pineal. A gente sabe da importância da glândula pineal como uma glândula receptora, né, que ela é uma antena para os nossos canais intuitivos, então ela tem que estar bem ativa, né? Então, existem formas da gente trabalhar essa respiração para deixar essa antena bem ativa e bem consciente, e trabalhar com essas ondas mentais em processos de somar a respiração com a meditação. Na verdade, eu costumo dizer que a respiração ela cria um atalho para uma meditação mais profunda, porque ela faz com que você relaxe, ela faz com que você vá diminuindo as ondas mentais naturalmente, a frequência cardíaca baixa, você sai daquele estado de estresse, o cortisol baixa, a melatonina aumenta. Então, você está criando um estado ideal para que você consiga ter uma meditação mais profunda e entrar nessas ondas gama e permanecer mais tempo ali, né? Que é o grande desafio. E você mencionou da glândula pineal. Principalmente porque você vem desse lado mais do yoga, se fala muito de decalcificar a glândula pineal. Você faz coisas de, por exemplo, tem gente que fala que não pode usar pasta de dente com fluoride, flúor, mas através da respiração, a gente consegue ativar e acessar mais deixar essa glândula pineal mais ativa? Não. Total, através da respiração, levando a consciência para essa glândula. Despertando, né? Assim, não só essa glândula, né? É bem interessante a gente entender, tipo assim, que a energia tem que chegar até lá e muitas vezes ela está bloqueada, né? A grande maioria das pessoas, eu diria que 70% da população, vive muito instintivamente, né? São os instintos do sexo, são os instintos da alimentação por gula, são os instintos da adrenalina para alimentar as nossas glândulas adrenais. Então, quando a gente consegue realmente despertar a energia para os centros mais elevados, aí sim a gente vai conseguir que a energia chegue até a glândula pineal, né? E é um processo, né? Aqui fica bloqueado pelos chakras, você disse? Pelos centros energéticos, né? Que na verdade eles são responsáveis por glândulas, por hormônios, por neurônios também. Então, tipo, é muito importante, né? Eles são pequenos cérebros do nosso corpo, né? Eles têm um poder eles têm uma utilidade muito importante e a energia fica bloqueada, a energia não acende, né? Porque a gente tem essa energia tão poderosa na base da nossa coluna que, imagina, a gente pode gerar uma vida e muitas vezes essa energia está bloqueada no nosso emocional, né? Muitas vezes, né? E aí, como a gente faz para essa energia acender? Sabendo que a ferramenta mais poderosa que a gente tem para trazer energia no nosso cérebro é a nossa respiração. Então, a gente usa a respiração para direcionar essa energia para onde a gente quer, que é o nosso alvo, que é a glândula pineal, por exemplo. Essa é uma forma. Essa energia que você fala também é chamada Kundalini, que algumas pessoas chamam. Também. Cada filosofia chama de uma coisa diferente, né? Mas é isso, exatamente isso. É essa energia que está aí pronta para liberar uma vida, né? Para gerar uma vida, né? E muitas vezes é dispersado o tempo todo. Se dispersa essa energia, né? Ô, Rafa, não existe... fiquei curiosa aqui. Existe qual técnica de respiração, assim? Eu sei que são diversas várias de respiração que pode... mas se você pudesse falar aqui pra gente, para quem está ouvindo a gente, como meio que desbloquear o que está bloqueado e fazer com que essa energia suba. Tem alguma técnica que você quer com a gente aqui? Claro. Tem duas técnicas que eu indico, assim. Uma é você sempre respirar pelas narinas, isso é muito importante, principalmente quando a gente está querendo entrar em estados meditativos, a gente quer acalmar. A boca não foi feita para respirar. Isso aqui é sobrevivência. Então, primeira coisa é fechar a boca. Você vou meditar e ficar hiperventilando, não vai dar certo. Você vai entrar no modo sobrevivência, você vai acessar o lado esquerdo do seu cérebro. Então, a primeira coisa é fechar a boca e respirar pelas narinas.
Primeira coisa. E aí você soltar o ar, antes de qualquer pranayama respiratório, qualquer nome que você queira dar para esse processo, você tem que soltar o ar, você tem que resetar a sua respiração. Porque a nossa respiração no dia a dia, muitas vezes ela não é ideal. Então esse processo não está acontecendo de uma forma muito redondinha. Então antes de você começar esse processo, reseta ele, solta todo o ar. E aí sim, você está pronto para começar. E aí quando você começar, comprime muito a base da sua coluna, que é a musculatura do períneo, né? Que são os nossos órgãos reprodutores, para a gente entender. O que acontece? Ali a gente tem os fluidos, né? Nosso corpo tem vários fluidos que regulam funções vitais do nosso organismo, e esse fluido vai começar a ascender ao longo da coluna vertebral. E aí a gente vai direcionando essa energia a cada um dos centros, dos principais centros, para ir realmente desbloqueando cada um dos centros. Essa é uma forma. E aí direcionando essa energia até aqui. Quando essa energia chega até aqui, a gente quer aumentar a pressão da caixa craniana, para que com isso a glândula pineal seja pressionada e ela libera esses cristais que são tão importantes para a gente. Então a gente vai reter o ar nos pulmões mais tempo. Essa é uma forma que existe. Existem formas diferentes. Por exemplo, a gente vai ativando um centro de cada vez e até chegar no centro da glândula pineal. E aí a gente trabalha diretamente nesse centro. Existem técnicas, por exemplo, de hiperventilação bem profunda, onde você faz com que você aumente muito essa ativação cerebral através de uma hiperventilação em todas as áreas cerebrais. O cérebro sai de um estado frio, que é aquele estado azulzinho, vai indo para o verde, chega no vermelho, que é um estado extremamente ativo, e a glândula pineal fica um vermelho incandescente, aí ela ativa. E aí você faz uma retenção mais longa com ar nos seus pulmões e uma maior contração do crânio, da caixa craniana, desculpa, que é basicamente sugando bem o abdômen para dentro e para cima, queixo no peito, mas com a contração do períneo. E aí você fecha e aí o seu crânio ele tem essa abertura que gera maior pressão na glândula pineal. Aí quando você solta o ar, ela está bem mais ativa. E aí começa a gerar essa comunicação maior entre as ondas mentais, essa coerência mental. Falei de 3 técnicas diferentes porque eu gosto de somar elas. Eu gosto de fazer assim, uma bomba aí com essas 3 técnicas. Começar primeiro despertando a consciência em cada um dos centros. Esse é o processo inicial, porque a grande maioria das pessoas não sabe nem como localizar a consciência no centro. Então, a primeira coisa, entender onde eles estão, a função de cada um deles, direcionar a consciência. Eu costumo dizer assim, por exemplo, você quer direcionar a consciência para a base da sua coluna. Então, leva a consciência para a base, conscientiza, percebe aquela energia, percebe a energia que está ao redor dela, conecta aquela energia, sintoniza aquela energia e recebe aquela energia. Aí você vai, um a um. E aí você começa com o processo respiratório, porque quando eles já estão conscientes, tem energia ali, né? Tem ativação. Então, na hora que a respiração, ela é como se você já tivesse aberto o caminho para essa energia da base da coluna acender. E aí, quando ela acender e chegar no alvo dela, você quer permanecer mais tempo com essa pressão para que a glândula pineal realmente tenha mais poder quando você soltar o ar de realmente gerar essa coerência mental. Então, E daí, quando o cérebro está em coerência... A energia até a pineal, a gente está com a respiração, prendendo a respiração e criando essa pressão. Vocês já fizeram essa respiração? Eu já fiz a do Joe Dispenza, parecida, né? Parecida. Bem longa, 40 minutos de meditação. Mas não sei se é. Uma pessoa que nunca fez. Que nunca fez, Uma pessoa que nunca fez, né? Assim, Uhum. Você indicaria quanto tempo você se segura para soltar? Porque tem pessoas que não têm noção zero de Eu indicaria só 3 ciclos e você segurar o que for confortável para você. Porque, cada um tem uma capacidade pulmonar diferente e principalmente uma tolerância ao gás carbônico diferente. E, né, a gente sabe que é diferente de pessoa para pessoa, então tem que ser o que funciona para você no primeiro momento. Você vai aumentando gradativamente conforme você se acostuma com essa técnica. Tentando fazer sempre de estômago vazio, obviamente, né, porque isso vai permitir com que você segure mais tempo a energia na glândula pineal. Se a energia estiver no processo digestivo, é menos energia para esse processo. Então, estômago completamente vazio. Isso vai ajudar bastante. Para, com o tempo, você conseguir avançar nessa técnica e hiperventilar antes de fazer.
que é basicamente uma respiração acelerada. Sim. Oh, E aí você faz ciclos dessa respiração acelerada, começando com poucos ciclos, porque ela já dá um barato para quem nunca fez, e aí aumentando gradativamente, porque aí você vai conseguir ficar mais tempo com a energia na pineal. E aí isso, mesmo uma pessoa que não tem muita capacidade vai conseguir ficar mais tempo ativando, porque senão quem nunca fez pranayama respiratórios tem muita dificuldade de segurar o ar nos pulmões por muito tempo. E aí a ativação é pequenininha, por isso que eu dou essas técnicas de hiperventilação para conseguir potencializar esse processo. e para essas pessoas que estão começando, nunca fez, você aconselha sentado, posição ereta, deitado? Sempre sentado. A gente tem que tentar que a musculatura não comprima as nossas vértebras, porque essa energia ela precisa acender, né? Então a gente tem que deixar o centro energético da forma mais alinhada possível para a energia fluir, para ela realmente acender, porque é um empuxo energético, né? Então a gente precisa facilitar com o corpo físico, com a caixa torácica para que o pulmão consiga ventilar, que a caixa torácica consiga se abrir em todos os pontos cardeais, em todas as direções possíveis, que o diafragma consiga fazer o processo dele, que é o início, né? Tudo começa no diafragma e na musculatura intercostal, né? Então, esses dois são os músculos primários da respiração, diafragma e musculatura intercostal. Se os seus ombros, seus braços já estão comprimindo, o motor de tudo já não vai, já não vai ter aquele mesmo efeito. A postura aqui. Vai. Ai, interessante, Muito Rafa. legal. Realmente, eu acho que a É, respiração ela é muito importante, mas a gente nem, a maioria das pessoas nem para dar importância, né, à respiração e o quanto isso pode ser benéfico para a nossa vida. e a respiração, né, Bia, ela é a nossa ferramenta para nos conectar com o momento presente, né? Na hora que você respira consciente, você, pum, tipo, tô aqui, né? Você tá presente e aquilo, pô, estar presente é tudo, né? Esse é o presente, né? O dia a dia, eu costumo brincar no mindset, né? O passado é história, o futuro é incerto, né? A gente não sabe, o presente é esse, né? Então, respirar nos conecta com o momento presente, é muito poderoso, né? E é uma ferramenta muito simples, qualquer um pode usar. Vai nos dar mais energia, vai nos dar mais vitalidade, né? As últimas pesquisas sobre respiração são bem interessantes porque analisaram tudo. Tá? O que mais influencia na sua vida? E analisaram todos os aspectos para você ter uma longevidade saudável. E aí se descobriu que para você ter uma longevidade saudável, o fator número um é a sua capacidade pulmonar. Porque você pode ser muito atlética, mas se você não tiver, não conseguir transformar o ar que você respira em energia, você não vai a lugar nenhum, por mais atlético que você seja. Então, a capacidade pulmonar é imprescindível para a gente conseguir fazer as coisas que a gente ama. E aí você consegue identificar que hoje em dia se fala muito, né, a idade cronológica e a idade real das pessoas, né? Tem pessoas que têm 70 anos, mas tem 30. Tem pessoas que têm 30, mas têm 80. E a respiração está diretamente ligada a isso, porque quem tem uma capacidade pulmonar boa e mantém essa capacidade pulmonar ao longo da vida, vai ter 70 anos, mas vai estar bem, vai estar cheio de energia, cheio de vitalidade, porque é energia, é disposição. Rafa, eu vi um vídeo de um dos seus atletas, do Jackson, foi um vídeo viral que foi na internet falando, mostrando ele respirando antes de entrar em competição. Explica pra gente um pouquinho desse. Eu vou até tentar achar esse vídeo depois botar aqui. Que eu não lembro qual página que foi que eu vi, mas eu lembro que foi viral, todo mundo comentando o tipo da respiração que ele estava fazendo antes de entrar na bateria dele. O Jack, é o que eu tava falando, ele tá nas finais agora, né? Então eu já tô com ele há 5 anos e ele é assim, ele ama essa parte de energia, manifestação. Todos os dias ele treina, ele visualiza, ele é muito mental, muito, muito. Ele treina muito, obviamente, o corpo físico dele, as técnicas dele, mas assim, se você perguntar para ele, você nunca viu ele, Jack, qual é o seu diferencial? Ele vai falar, minha mente. Ele sabe o que é a mente dele, ele sabe o que é a energia dele, que ele cria todos os dias através da rotina matinal dele, da rotina noturna e sustentar aquele estado ao longo do dia. Então é um treinamento. E aí o que acontece? A gente criou uma rotina pré-competição. Então antes dele entrar na água, ele se prepara para entrar para aquele momento ali.
E aí vai muito de como ele está, ele sabe muito ler o estado que ele está, atual. E aí, se naquele momento ali ele está sentindo que a energia dele podia estar um pouquinho mais elevada, e ele precisa, porque o mar está pedindo, a situação está pedindo aquela resposta dele, ele faz, por exemplo, uma técnica de hiperventilação. Se ao contrário, se ele está tipo, pensando um pouquinho demais no futuro, que pode acontecer alguma coisa, ele quer acalmar as ondas mentais e entrar num estado mais meditativo, em um estado mais de conexão com ele mesmo, sem estar pensando no que vai acontecer, e está 100% hyperfocus no momento presente, aí ele acalma. Então ele sabe ler as situações, isso é um diferencial, porque né, tipo, ele se prepara para o que está acontecendo. E é o que eu digo para os meus atletas, não interessa a situação não interessa. Tem uma equação que a gente usa em Mindset que é o seguinte, resposta mais situação igual resultado. Não interessa a situação, o que interessa é como você vai responder. Isso influencia o resultado. Então, a gente treina a nossa mente para responder da melhor forma possível. Isso é a nossa responsabilidade, a nossa habilidade de responder. Responsabilidade quer dizer habilidade de responder. Como você vai responder com essa situação? Não interessa o que aconteceu, me desculpa. Todo mundo tem os nossos desafios aqui. Eu quero saber como você vai responder com essa situação. Como você treinou para responder e se preparou para responder da melhor forma possível, qualquer que seja a situação. Então, isso é uma preparação, né? Então, é isso que ele faz naquele momento. Ele entende a situação, como eu vou responder. Ele sabe, já treinou todas as formas de resposta. Agora eu vou responder assim. E aí, naquele vídeo, no caso, ele teve uma resposta de... Ele queria acelerar. Ele queria entrar ali como um leão com fome. Isso que você falou é bem legal, porque se aplica, né, olhando isso para a vida, geralmente acontecem circunstâncias que a gente, né, não queria estar passando, mas como a gente vai responder aquilo para poder gerar um efeito, um resultado diferente. Então, acho que é bem legal. A gente só fica olhando no problema. E não foca a contribuição dele. É o pertencimento, né? A primeira aula minha de mindset com qualquer pessoa, eu falo assim, ó, é o seguinte, para eu trabalhar com você a gente tem que desenvolver uma contabilidade, né? A gente precisa contar com o outro, né? Um time, né? Um time. O que significa time? Todos juntos a gente conquista mais, né? Team. Together everyone achieves more. O total effort of all members. O esforço de todos os membros do time. Então, não é só eu, então é você. Principalmente, preciso de você. Então, eu só quero uma coisa de você no primeiro dia: responsabilidade, ownership, pertencimento. Tudo que acontecer com você, sendo bom ou sendo ruim, está diretamente relacionado com a frequência energética que você emana diariamente. Você vai assumir essa responsabilidade, porque eu vou te ensinar como emanar a frequência energética das coisas que você deseja atrair. Só que é isso que a gente tem que fazer. E sendo bom ou sendo ruim, a responsabilidade é nossa como um time. Uhum. Pô, eu ganhei, eu sou o cara. Eu perdi. Ó, juiz, ó, você calmar. Não, para aí. Então, uma criança faz isso. Adultos, não. Atletas de alta performance não fazem isso. Isso é um grande diferencial para o atleta. Porque aí o que acontece? Ele assume a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Independente de como ele está sentindo, independente do juiz, independente do mar, independente da situação, ele se prepara para todas as situações. E ele assume a responsabilidade de se preparar. E se deu errado, se o resultado não foi o desejado, é aprendizado. Eu falo para meus atletas, você nunca perde na vida. Você ganha ou aprende. Mas para você aprender, você tem que refletir, aprender, fazer o questionamento necessário, que é o que a gente trabalha, que é o Mindset Assessment, né? E aí a gente move forward. E aí aquilo ali foi um aprendizado de autoconhecimento. Então você nunca perde. E aí daqui a pouco, de tanto aprendizado de autoconhecimento, vem uma vitória. Aí já vem a primeira vitória, se cria o momento, já começa a acumular vitórias, daqui a pouco chega a grande vitória. É mais simples do que parece. Mas tem que ter responsabilidade. Legal, obrigada Rafa. por compartilhar essas preciosidades, assim, esses ensinamentos. Ô, Rafa, a gente faz essa pergunta em todos os nossos podcasts. Se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, qual seria essa mensagem? Exatamente o que a gente estava falando. Você é 100% responsável por tudo aquilo que você atrai. Você é 100% responsável pela frequência energética que você emana. E isso está diretamente relacionado com aquilo que você atrai. A vida que você atrai hoje é responsabilidade sua.
Então, assuma a responsabilidade da sua vida em trabalhar a sua frequência energética exatamente de acordo com aquilo que você deseja atrair, porque essa responsabilidade é sua. E isso realmente vai mudar a sua vida para sempre, se você assumir essa responsabilidade. Do meu ponto de vista, o grande assim desafio da humanidade é esse, é assumir a responsabilidade, né? Pô, eu tô atraindo isso por causa minha. Sempre culpa o outro. É, Culpado. Sempre tem um Eu até culpado. brinco com a Cris, eu falo, cara, quando eu entendi que a primeira realidade, às vezes eu ficava puta comigo. Eu falo, pô, cara, eu manifestei. é, Mas que merda! exatamente. E a mente é tão poderosa através de palavras, de tudo, né? A gente entendeu o poder da palavra, o poder do pensamento, né? Tem um treinamento que eu faço com atletas que é legal, assim, para usar pro dia a dia, até para quem vai nos assistir. Como você conversa com você mesmo, isso é muito poderoso. Porque é o que acontece. Eu posso estar aqui com vocês agora. Daqui a pouco a gente vai desligar o telefone e você vai estar sozinha também. E você vai estar 24 horas, 7 dias por semana com você mesmo. Então, essa conversa interna tem muito poder. Eu posso estar com o atleta todos os dias, mas no que eu já não estiver mais com ele, é ele com ele mesmo. Então, ou ele trabalha para entender que essa conversa tem muito poder e ele treinar a mente dele para ter uma conversa positiva ou neutra, né? Muitas vezes não vai dar para ser positivo o tempo todo, né? Mas neutro. Neutro. Neutro tá ótimo já, para algumas situações. É a melhor forma da gente. Eu costumo brincar assim: pega um carro automático, por exemplo. Você vai para o drive, né? Para dirigir para frente, e para trás é o reverse, né? Você tem que sempre passar pelo neutro. Para Sempre. trocar de situação no estado mental, você tem que passar pelo neutro. É no neutro que a gente resolve. A melhor forma de resolver as situações. Não é nem para frente nem para trás. Calma, neutraliza. Ou eu brinco com os sinais de trânsito, por exemplo. Se você está dirigindo seu carro e está verde, passa, está tudo certo. Está amarelo, atenção. Vermelho, opa, tem que parar. Vermelho tem que parar. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha com estados mentais. A gente entende qual é o verde, que é o flow. A gente entende qual é o seu amarelo, que é o estado esse de dúvidas, que a gente já tem que estar bem aware, bem atento. E entende qual é o seu vermelho. E está diretamente ligado com isso, com a sua conversa interna, entre vários outros aspectos. Como que deve ser a nossa conversa interna para a gente se manter neutro? Ou ela é motivacional, ou ela é instrutiva, ou seja, ou você instrui você mesmo, diz o que você tem que fazer, você é o seu próprio instrutor, você dá um passo a passo, ou você se motiva. Se essa conversa é diferente disso, não escuta. Fala com você mesmo. Assume o controle da situação, para de escutar e começa a falar o que tem que ser feito, qual é o próximo passo. Mas é treino, né? Obviamente. Ai, obrigada, Rafa. E se as pessoas quiserem saber mais sobre o seu trabalho, como que elas entram em contato? Através do seu Instagram? Através do Instagram, através do e-mail, as redes sociais são direct no Instagram ou o próprio e-mail do RK Training Hawaii. É uma melhor forma de comunicação. Não. Nossa, muito obrigada, Rafael. Obrigada mesmo. Eu falo Rafael, gente. Eu acho bonito falar Rafael. Rafael, Rafa. Obrigado vocês, adorei a conversa. Pô, parabéns pelo Ah, trabalho que vocês vêm fazendo, acho muito, muito legal. Acho que a gente está conectado, a energia nos conecta, né, para realmente deixar esse legado para as pessoas que estão assistindo e para as pessoas que estão vindo, querendo a adquirir esse conhecimento tão importante que é como a energia funciona e como a gente pode realmente, como a gente tem total responsabilidade para manifestar a vida dos nossos sonhos, e não só para os nossos desejos pessoais, né, mas para uma humanidade melhor, né, para a gente fazer o bem em todos os aspectos, né? A gente tem tanta energia, quando a gente desperta a energia, a gente pode fazer tanta coisa, né? E vocês estão mostrando aí, através desse trabalho, o poder dessa energia que a gente pode não só conseguir realizar todos os nossos desejos pessoais, mas conseguir fazer com que essa humanidade caminhe numa direção de amor, de compartilhar, né? Amor, sentimentos positivos
e realmente deixar um legado aí para todo mundo que Faz as nossas está assistindo. palavras das nossas. Obrigada Obrigada pelo seu trabalho. Você faz um trabalho incrível e Verdade. compartilhar com a gente todas essas dicas de realmente mostrando, né, como a mentalidade influencia tudo, toda a nossa volta, toda a nossa vida e eu tenho certeza que vai agregar muito a todo mundo que está ouvindo esse podcast hoje. Então, muito obrigada, Rafa. Ai, Mahalo, Rafa. Obrigada, Bia. Obrigada, Cris. Foi um prazer.